Ler fantasia é sempre uma montanha-russa de emoções. Geralmente eu sempre comento aqui no canal como eu gosto daquela ideia de moralidade cinza quando a gente tem nas fantasias, onde a gente não necessariamente precisa ir só pelo lado bom ou pelo lado ruim. Até porque fantasia, na verdade, é speculative fiction, né? Ou ficção especulativa. E por mais que esse termo possa soar um pouco estranho aos nossos ouvidos, basicamente speculative fiction é todo o guarda-chuva que envolve aquilo que a gente conhece hoje em dia como sci-fi, fantasia, dark fantasy, romantasy, enfim. Tudo que não é necessariamente algo real e que existe, né? Algo realmente especulativo, onde as pessoas estão imaginando como aquilo seria dada uma realidade. Mas por que eu tô falando tudo isso? Bom, basicamente é porque eu queria dizer que às vezes a gente pode se decepcionar com alguns livros que a gente lê de fantasia, por ele estar primeiramente trazendo essa passada mais ao decorrer da série, e principalmente quando a gente fala de fantasia, a gente tá falando de séries de livros. É muito difícil a gente encontrar um livro de fantasia que seja um começo, meio e fim, por mais que existam, eu sei. Mas geralmente o que a gente mais conhece é em relações a séries de livros. E eu confesso que a minha expectativa ela tava bem alta para esse segundo livro da série da trilogia dos espinhos, né? O livro King of Thorns. Mas tem alguns pontos que eu queria comentar sobre exatamente essa continuação e coisas que eu senti principalmente na atmosfera de toda a história. Oi, eu sou o Grinsauro e hoje eu quero falar aqui sobre o segundo livro da trilogia dos espinhos, também conhecido como O Rei dos Espinhos, King of Thorns. E eu já quero começar falando que o que mais me deixava aficionado por essa série era exatamente a aura mais dark que ele tinha, né? Era uma dark fantasy bem pesada no primeiro livro, e isso acontece uma mudança para esse segundo livro. Desde a primeira vez que o Jorg é apresentado, a gente tem um protagonista que extrapola as questões morais e ele age por aquilo que ele entende como sendo bom ou ruim. Basicamente aquilo que a gente entende como um anti-herói, mesmo que isso seja apenas uma atitude egoísta. Ainda assim, o Mark Lawrence ele escreve nesse primeiro livro uma história bastante interessante e com essa questão da moralidade cinza, né? De uma criança de 10, 12 anos, muito legal para quem quer se aventurar mais nesse lado da Dark Fantasy. Então, como eu comentei já nesse segundo livro, o foco ele é um pouco diferente do que a gente tem nesse primeiro, né? Primeiro a gente encontra o Jorg, né? O Honório Jorg de Ancraft, inclusive eu tenho um vídeo aqui que eu publiquei recentemente sobre o primeiro livro, se você não viu e quiser dar uma olhada, até porque eu já aviso que esse vídeo vai ter spoilers do primeiro livro, não tem como a gente falar do segundo sem acabar falando das coisas que aconteceram no primeiro. Então, nesse segundo livro, primeiro que a gente já começa com uma narrativa um pouco diferente do que a gente até estava esperando para esse segundo livro, né? A gente começa com o dia do casamento do Jorg. Sim, o Jorg ele vai casar e aí a gente vai entendendo ao longo do livro as motivações que aconteceram para esse casamento. E a gente vai realmente entender e colocar um ponto final do porquê que isso está acontecendo só realmente no final do livro. Então essa é uma coisa que pode estragar para algumas pessoas, porque é uma coisa que realmente você vai ter que terminar o livro para entender por que aquilo está acontecendo de fato, né? Não tem tanta explicação assim durante. Você entende que é uma questão mais para você ter o Jorg associado a essa nova princesa, para que tenha toda aquela relação, né, de quando você tem um rei e aí ele quer se aliar a outro reino, e aí você casa com a princesa daquele reino para poder expandir o seu reinado. A gente entende que é essa a motivação, mas a gente não entende muito bem quem é essa pessoa ou por quê. Além dessa parte do primeiro dia do casamento, a gente também começa a ir e voltar no tempo para entender todo o caminho que chegou a culminar exatamente naquele dia. Meio que o livro todo se passa contando esse dia do casamento. Sim, são 500 páginas do dia do casamento. É um dia bem longo. E além de tudo isso, também nessas páginas que vão contando mais a história do passado, a gente vai aprendendo alguns poderes que ficaram meio obscurecidos, digamos assim, pelo livro 1, quando o Jorg ele acaba comendo o coração de um necromante que ele mata. Sim, eu falei que o primeiro livro era pesado, e o primeiro livro é bem mais pesado. Muito nesse livro também que acontece que tem uma narrativa um pouco diferente, mais pros finais de alguns capítulos, onde o Jorg ele encontra cartas da Catherine, que a Catherine é a tia dele, mas é aquela tia que tem mais ou menos a idade dele, então você sabe que rola algum interesse romântico, pelo menos do lado do Jorg, mas a gente tem essa questão das cartas que ele encontra, e a gente não sabe muito bem como ele encontrou isso, também vai ser falado lá no final do livro, então é outra coisa que você tem que esperar para entender o que está acontecendo, mas então é uma outra forma de contar a história, e contar a história pelos olhos da Catherine. Então só para explicar, na verdade, a tia dele, né, que eu quero falar, é porque como vocês se lembram no primeiro livro, o Jorg, né, a mãe do Jorg veio a falecer, e o pai dele, o Orin, se eu não me engano,
engano, ele casou com uma outra pessoa, então é a irmã dessa nova rainha que tá com o pai dele. Então agora, tirando tudo isso que a gente tem, né, a gente vai ter no dia do casamento tudo o que aconteceu pro Jorg e os ensinamentos de como um adolescente pode se tornar um rei, como ele vai se portar sendo um rei, porque ele tá mais ou menos ali na faixa dele dos 15 e 16 anos. Tudo bem, eu entendo que o Jorg, do jeito como ele é escrito pelo Mark Lawrence, ele não é aquele adolescente comum, a gente sabe, né, que, enfim, ele é o protagonista, então ele tem um poder intrínseco do protagonismo, né. A gente tem também uma questão de que o castelo dele vai ser atacado pelo príncipe de Arrow, né, Arrow sendo também uma região dali, e o príncipe também conhecido como Egan. A gente tem outras narrativas que são apresentadas, tá, que é pra contar basicamente o que deixou de ser contado no primeiro livro. Então a gente vai ter algumas narrativas, por exemplo, contando a história do Gog, que é o menino lá que tem os poderes de fogo e tudo mais. Então é bastante interessante ver como Mark Lawrence foi colocando isso no decorrer da história, por mais que eu sinta que esse livro ele fica um vai e volta no passado e no futuro, e eu acho que isso às vezes pode fazer com que você perca o fio da meada, principalmente porque ele passa muito tempo falando no passado, e depois ele volta pro presente, e ele fica muito tempo, e depois ele volta pro passado, e nem sempre as coisas continuam de onde elas pararam. Então assim, é interessante porque muitas coisas são respondidas, mas ainda assim pode existir algum atrito ali quando você estiver lendo esse livro. Outra apresentação que é bastante interessante de toda a lore do mundo é a apresentação mais específica dos construtores, e aí agora eu realmente entendi esse livro, porque ele na verdade é uma distopia que se passa no nosso mundo que a gente conhece, onde o mundo que a gente conhece foi destruído depois que os construtores tentaram trazer aí os vários sóis deles, e aí o mundo todo foi destruído e virou esse reino que é e que se passa a trilogia dos espinhos. Por isso que existem muitas citações de filósofos, tem, por exemplo, o Sun Tzu com a arte da guerra. Então, tem esses elementos de que a gente conhece, tem elementos cristãos, por exemplo, dentro do livro. Então, é por conta disso. Eu achava que era um mundo fictício. É um mundo fictício, né? Mas eu imaginava que era um outro mundo, né? Não fosse realmente a Terra que a gente habita hoje. Mas então, ficou um pouco mais claro pra mim e eu retiro algumas críticas que eu fiz no primeiro livro. E tem até algumas coisas bastante interessantes, assim, bastante interessantes, né? Que ele traz um elemento de IA, é complicado, né? Outra coisa que eu queria falar que ele coloca é exatamente numa conversa que o Jorg tem com uma IA. Isso não é muito spoiler, tá? Porque não é nada tão relevante assim o que eu vou falar agora, mas é só pra comentar que isso é uma coisa que eu imagino que os escritores ficam com o dedo coçando pra colocar um gato de Schrödinger na história. Não é possível, cara. Eu tô lendo um livro de fantasia medieval no mundo distópico e aí do nada existe uma inteligência artificial que vai citar o gato que está ou vivo ou morto e não sei o que lá. Cara, por que, sabe? Deixa passar uma vez, cara. Por que se Schrödinger soubesse o caos que ele ia causar falando sobre o experimento mental do gato vivo ou morto, ele teria colocado outro animal. Não é possível, cara. Não é possível. E é interessante também falar sobre algumas discussões que o Mark Lawrence começa a trazer com a Catherine, porque ela se sente, né, que ela vai ser obrigada a casar com outro príncipe pra expandir o reinado do pai do próprio Jorg, né? E aí existe toda uma discussão que ela se coloca nas cartas, que é exatamente sobre esse papel que a mulher tinha nessas sociedades mais medievais, onde ela era simplesmente um objeto de troca ou uma segurança de você ter uma aliança com outros castelos. Ela fala exatamente que ela não quer, que ela quer ter o seu próprio exército, o seu próprio reino, para que ela possa tomar as rédeas. Então é interessante ver que o Mark Lawrence colocou isso, por mais que é triste porque a Catherine acaba não conseguindo, enfim, spoilers, né? Ela acaba não conseguindo necessariamente seguir por esse caminho, ela acaba se casando, né, com o Príncipe Arrow, como eu comentei, Príncipe de Arrow, né? Mas eu acho que por falar da história tá bom, eu vou agora para algumas pontuações tanto positivas e negativas que eu tenho aqui sobre esse livro para separar certinho os pontos que eu acho positivos e negativos para que vocês possam tomar uma opinião se vale a pena ou não continuar lendo a trilogia dos espinhos. Sobre os pontos positivos, essa trilogia ela é um clássico, ela é realmente um livro muito, muito bom de se ler e eu vou explicar os motivos disso. Primeiramente, a narrativa ela convence. O Mark Lawrence, ele tem um jeito muito bom de ser narrado e quando eu falo muito bom é que ele vai conseguindo colocar os elementos sem que fique muita coisa, tá? Essa é uma grande diferença, por exemplo, que eu vejo pros livros do Sanderson. Enquanto o Sanderson, ele carrega você de termo, de informação e depois ele vai explicando, o Mark Lawrence, ele vai introduzindo, deixando aquela pulga atrás da orelha e você vai descobrindo as coisas conforme você vai andando com a história. E esse é um ponto extremamente positivo na minha visão. Eu gosto também do estilo narrativo do Sanderson, mas eu acho que às vezes pode ser que você carregue tanto de informação que muitas coisas vão ser esquecidas e quando você trouxer lá pra frente a pessoa não vai se lembrar muito do que tá acontecendo, sabe? Essa dosagem que o Mark Lawrence faz com o livro é muito importante pra um livro que também eu entendo que é pra um público mais jovem do que pra um público mais adulto, assim, sabe? É pra quem quer começar também a ler fantasia. Com certeza, né? Como sendo um livro de fantasia
fantasia e a gente sabe que vai ter o terceiro, muitas coisas ficam abertas, mas eu não acho que isso seja um ponto ruim. Na verdade, eu vejo isso como um ponto bom. Por mais que a gente tenha coisas soltas que ainda não foram explicadas, principalmente a história que a gente tem com o Rei Morto e tudo mais, e isso você sabe que vai ser o gancho, né, pro próximo livro, que vai ser o grande vilão aí do próximo livro, porque isso fica bastante claro no final desse livro. Ter as pontas soltas nesse cenário não é ruim, porque ainda não acabou. Agora, se no próximo livro ficar coisas soltas, aí sim eu vejo como sendo um problema, né, se ficar coisas não explicadas. Por mais que também você pega autores de fantasia que gostam de, por exemplo, deixar coisas abertas numa série pra explicar num spin-off, explicar numa outra série, existe isso, mas eu acho que realmente se você acabar a série deixando muita coisa aberta, aí começa a ficar um pouco complicado. E, inclusive, o final do livro me surpreendeu bastante, porque quando eu tava lendo o livro, eu achava que o ritmo dele, né, eu achava não, o ritmo dele é mais lento. E aí eu não tava sentindo muita vontade de continuar a série, mas quando eu acabei eu falei, não, eu preciso terminar, eu vou ler o terceiro livro. E é isso, eu preciso saber o que vai acontecer. Então é um ponto bastante positivo, por mais que tenha esse pontinho negativo aí, que eu vou falar mais pra frente nos pontos negativos, da história ela ser um pouco mais lenta e perder tudo que tinha e como era o ritmo do primeiro livro. E aqui nesse livro a gente consegue ver também muito mais a maturidade do Mark Lawrence em escrever essa história. Parece que ele tinha tudo mais pensado de verdade ali, tinha estruturado melhor o que ele queria escrever, porque realmente é um livro que ele fala muito mais sobre a lore, ele dá muito mais background, ele fala sobre coisas que nem foram citadas no primeiro livro, e ele vai trazendo então nesse segundo. Então dá pra saber, dá pra perceber que o autor ele realmente estruturou melhor aquilo que ele queria escrever. E a gente também vê isso pelo número de páginas, que vai aumentando, de basicamente cada livro vai tendo um número a mais de páginas, exatamente para trazer essa carga maior. E a coisa que mais me deixou triste nesse livro de fato, que é o ponto que eu realmente tenho mais negativo assim, é que a aura dark que a gente tem nele, a gente vai se perdendo. A gente perde toda aquela construção de, sabe, eu não sei, mas quando eu li o primeiro livro eu sentia que toda a filmagem, né, pensando em cenas, toda a filmagem das câmeras ela tinha ela era mais escura, sabe? Nesse livro já é mais colorido, assim, mais, né? Então eu acho que perde um pouco esse ritmo de preocupação e do que vai acontecer com o Jorg. Você deixa isso um pouco de lado pra começar a construir melhor esse personagem que é o Jorg. E até mesmo porque nesse livro existe toda uma construção dele tentando entender quem ele é e ele como papel de rei, né? Mas é um ponto que eu acho negativo, porque eu gostava muito da ideia dark que tinha no primeiro livro. Ainda assim, obviamente, existem elementos que a gente pega aí de dark, principalmente quando a gente fala das conversas que o Jorg tem com a Chela, eu acho que é assim que se fala, mas também é uma necromante que ele encontra no primeiro livro, e que no segundo livro vai ter uma perseguição ainda maior com ela, né? Enfim, basicamente por conta da vingança do Núbado, né? E outro detalhe também, que eu acho que é o último ponto que eu tenho, assim, realmente negativo, é que a relação do Jorg, tanto com os irmãos, quanto com o Maquin, né? Com o povo ali, ela é muito deixada de lado, e é meio triste, porque eu realmente acho que o primeiro livro, ele vive bastante pra contar a história do bando também, enquanto nesse segundo a gente realmente já centra a história no Jorg, e é daí pra frente só com o Jorg, por mais que existam os outros irmãos ainda, eles vão sendo muito mais um suporte pra história e pro personagem, do que necessariamente uma coisa só com o Jorg, sabe? Mas então é isso, se você já leu o primeiro livro, vale bastante a pena dar uma olhada nesse segundo, né, da série. E não se esquece também de se inscrever no canal, deixar o like, comenta aí também o que você achou desse livro. E é isso, um abraço e até a próxima.